Paz do Senhor Jesus, amém. Quero externar meus agradecimentos a Deus por este privilégio que Ele tem me dado, de poder estar nesta casa tão abençoada, chamada Hub Crush de Mongaguá. Já tenho uma amizade de longas datas com o pastor Dário, a missionária Sueli da cidade de Itanhaém. Desde o começo, quando tudo começou lá, eu sou um dos primeiros pregadores que tive o privilégio de ter amizade com eles. Um casal abençoado, por intermédio da filha do pastor Adão. Hoje estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus. Amém? Quero também dizer que estou debaixo da bênção do meu pastor, o pastor Edson, que me abençoou para estar aqui. Irmãos, sem perca de tempo, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 13, 14 e 15. Quero agradecer ao pastor Adão, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente e por nos dar a honra e o privilégio de poder estar neste altar tão abençoado. Eu tenho acompanhado vocês no Instagram, irmãos. Duas coisas eu vi que tem aqui. Primeiro, crente bonito. Meu Deus, passou o dia inteiro, patrão brigando, a mulher olhando feio. Aí Deus falou assim: vou levar o pregador lá de Itanhaém para falar que eles são bonitos. Nem glória a dar, irmão. Crente bonito. Meia dúzia só, pastor. Está aumentando, né? Crente bonito. Nem para ser bonito presta, crente, pelo amor de Deus. Crente bonito. E crente que dá glória a Deus. Amém? Vamos lá. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, verso 13, 14 e 15. Vamos à leitura da mesma. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: mulher, não chores. Chegando-se, tocou no esquife, os que levavam pararam, e ele disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o que estava morto sentou-se e começou a falar, e ele entregou a sua mãe. Você se assenta, glorificando o nome do Senhor. Irmãos, essa semana foi uma semana difícil, a rinite me pegou, mas eu creio que Deus vai nos abençoar, amém? Irmãos, é um culto de jovens. O pastor explicou para mim que alguns dos jovens não puderam estar presentes, porque estavam em uma prova, né? A prova do Enem. E na verdade, se nós tivermos uma concepção, muitas vezes na nossa vida a gente está na prova, e Deus é o nosso professor. Você sabia disso? Deus é o nosso professor, Ele vive nos dando grandes ensinamentos. E o grande problema nosso é que quando chega o dia da prova, a gente quer respostas. Na verdade, o que a gente mais quer é respostas. Por quê? Para quê? Por que está acontecendo tudo isso, Deus? E no meio das nossas provas, Deus, como um bom professor, Ele faz o quê? Quando alguém pergunta alguma coisa, Ele fica em silêncio. Porque o professor, quando dá prova para alguém, o que ele está dizendo? Agora é com você. Agora chegou a sua vez. Agora chegou a sua hora. Quem sabe a resposta que você está procurando de Deus não é aquela feita em palavras, mas vinda através de silêncio. Você está na prova? Fique em paz. Deus está te vendo, você não está só, e em breve tudo isso vai mudar. Irmãos, narrativa bíblica de Lucas capítulo 7, verso 13, 14 e 15, vai nos trazer uma das narrativas mais conhecidas da Bíblia Sagrada. E esta é sobre o filho da viúva de Naim. Quem já escutou essa história, faça assim com a mão. Faça assim, tenha medo não, irmão. Faça assim com a mão quem já escutou. Amém? Também queria dizer algo que me chamou a atenção. Aquele jovem que trouxe uma palavra tremenda de Deus. Depois você me passa qual é o nome do livro. Você tem livro já escrito? Então está na hora de começar a escrever livros. Porque Deus mostrou você na escrivania, escrevendo páginas de um livro. Deus vai te dar a capa, Deus vai te dar o conteúdo, Deus vai te dar o sumário. Está na hora.
Deus falou para mim, pede para ele o exemplar do livro dele. Eu sei que o pastor vai receber primeiro, é óbvio, mas o segundo você me dá, tá bom? Deus tem uma grande chamada na sua vida, jovem. Amém? Você é um menino prodígio de Deus. Cadê os jovens abençoados? Estão aqui? Ufa, graças a Deus que eles estão. Irmãos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas capítulo 7, é uma narrativa muito conhecida. E o que me chama a atenção no texto, não vou ser cansativo e nem longânimo, é que conta uma história sobre o filho da viúva de Naim. Obviamente que o escritor é Lucas, diferente de João, Marcos e Mateus. Lucas, ele vai se preocupar com a história, ele não vai se preocupar com o nome dos personagens. Óbvio que é um milagre extraordinário, onde Jesus vai ressuscitar um menino ou um jovem. Quando a Bíblia diz jovem, jovem mais ou menos da idade de 12 a 17 anos de idade. E se você ler a Bíblia Sagrada, como um bom leitor dela, praticante das Escrituras, você vai perceber que os jovens na Bíblia, nos 4 evangelhos, eles sempre se encontram no estado difícil. Você já percebeu? Você percebe o jovem lunático, você percebe Talita Cumi, você sempre vê o jovem, ou ele está endemoniado, ou ele está enfermo, ou ele está à morte. Por quê? Por que essa perseguição com a juventude? É simples. O próprio apóstolo Pedro diz: jovens, sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, porque já venceste o maligno. Há uma guerra espiritual contra os jovens. João disse isso em seu evangelho. Pedro fala sobre a importância de jovens. Timóteo dá a doutrina a um jovem. Paulo dá a doutrina a Timóteo, que é um jovem. Então você percebe que há uma guerra espiritual que quer impedir dos jovens entenderem o que é sentir a presença de Deus, viver o extraordinário, coisas sobrenaturais com Deus. Pasme o que eu vou te dizer. A narrativa bíblica de Lucas capítulo 7, do verso 13, 14 e 15, você não vai ver Jesus passando em Naim antes, você não vai ver Jesus passando em Naim depois. Jesus passa uma única vez. Por quê? Porque para alguns Jesus precisa passar 2 vezes, para outros 3, mas para mudar a história de um lugar, Jesus só precisa passar uma só vez. Qual o seu nome? Tiago, me ajuda, tá bom? Para entendermos o texto, precisamos ler Eclesiastes capítulo 7, verso 8, que vai ser o tema da mensagem. Vamos lá, Eclesiastes 7, 8. Vamos ler comigo? Vamos ler. A irmã falou, vamos louvar todos juntos. Agora vocês vão ler comigo, no 3. 1, 2, 3. Melhor é... Parou, só a parte A. Vamos levar novamente? Melhor é o do que o princípio. Amém? Sábio Salomão, ele escreve: melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Esse é o tema da mensagem de hoje. Nós sempre projetamos um final feliz. Na verdade, isso é do ser humano. O ser humano, ele projeta coisas boas, ele projeta coisas positivas, ele acredita que o amanhã será melhor que hoje. Isso é normal. Isso é algo chamado expectativa. Repita comigo, expectativa. Só que também tem algo chamado realidade. E a realidade muitas vezes não é conforme as nossas expectativas. A gente projeta o futuro, a gente acredita nos sonhos, a gente faz projetos, a gente imagina coisas, mas quando nós vamos ver, a realidade não compactua com o nosso pensamento bom ou com a nossa projeção boa. Mas
O escritor, que é Salomão, ele escreve inspirado por Deus, e ele traz uma convicção na sua escrita: melhor é o final. Espera aí, imagine comigo, eu vou entrar na história, já vou aplicar a mensagem, preste atenção. Capítulo 7, verso 13, 14 e 15 que lemos. Uma família abençoada, onde os componentes são patriarca, matriarca e uma criança. O escritor não nos dá o nome da mãe, muito menos do filho, e nem o pai, que depois foi morto. Mas é uma família feliz, uma família alegre, tudo está dando certo, as coisas estão indo. De repente, a morte resolve passar por aquela casa e ceifar o patriarca daquela família. Mas antes disso eu quero te contar uma coisa interessante. Nessa história, há alguém chamado Jesus. Como eu disse, ele nunca tinha ido em Naim, mas ele foi até lá. E o que me chama a atenção é que lá em Israel havia algo chamado carpintaria. Os carpinteiros não ficavam somente em Nazaré, mas Nazaré era o melhor lugar para se negociar. Por isso que os judeus odiavam Nazaré. Por quê? Porque eles aceitavam qualquer tipo de pessoa entrar na cidade. Por isso que quando uma vez disseram Jesus de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por isso. Mas era um lugar de negócios, melhor lugar para se negociar. Lá Jesus nasceu. Porém, o que me chama a atenção é que Jesus é carpinteiro, sim ou não? Sim ou não? O carpinteiro faz mesa, sim ou não? Ele faz cadeira, sim ou não? Ele faz o armário para colocar os pergaminhos na sinagoga, sim ou não? Só que agora os carpinteiros da época vai criar, Tiago, a maior obra-prima da época. Estão preparados para ouvir? Sim ou não? Não era mesa, não era cadeira, não era armário, não. Escrivania era algo chamado esquife. Aí alguém abre um parênteses, veio um ponto de interrogação, uma resposta imediata. Qual? Pastor do céu, o senhor está me dizendo que a maior obra-prima é um caixão? E quem falou para tu que esquife é caixão? A palavra esquife no original, quem está escrevendo é um grego. Quando ele escreve a palavra esquife no original, que é grego, a raiz é essa, no grego koiné, padiola. A palavra padiola significa uma caixa de madeira, ou a tradução, um lugar onde se coloca qualquer coisa. Esquife não é caixão, esquife é uma caixa com duas travas de madeira, uma na frente e uma atrás, onde era carregado por duas pessoas. Um ficava atrás e o outro ficava na frente. Quem está entendendo até aqui? Amém? Eu preciso disso para você, dessa informação para você entender a mensagem. Quem está comigo ainda, dá um glória a Deus. Vamos lá. A maior obra-prima era essa. Havia duas formas. Naim, eles viviam da agricultura, de plantar e colher, do trigo, do milho e etc. Havia duas formas para quem trabalhava de locomoção na agricultura: boi e o jumento. Só que você desatar o boi, você desatar o jumento para levar ou trazer algo em pequenas distâncias se tornava cansativo. Então alguém teve uma ideia: vamos construir algo onde as pessoas podem carregar qualquer coisa de pequenas distâncias. Dentro daquela casa, o pai soube dessa novidade. Não me atrevo a dizer que ele foi em Nazaré comprar, porque o texto não diz.
Mas o que me chama a atenção é que ele atribuiu para si aquele esquife. Por quê? Porque ele não precisava ir de longas distâncias para carregar o esquife de um lado para o outro. Lembra que eu falei que significa o esquife? Um lugar onde se coloca qualquer coisa. Então, se eles quisessem carregar pedra dentro do esquife, podia, sim ou não? Milho, sim ou não? Trigo, sim ou não? A vinha, sim ou não? Qualquer tipo de matéria-prima, terra, qualquer coisa, porque o esquife é um lugar onde se coloca qualquer coisa. Obviamente que o jovem ou a criança começa a crescer, e ele sabe para que serve aquele esquife. Pasme, resumindo a história, todos conhecem. A morte resolve passar por aquela casa, e agora o pai vai ser sepultado para fora da cidade. Agora não são mais 3, mas 2 dentro de uma casa. Todos os seus sonhos, todos os seus projetos, tudo aquilo que a mãe deseja para o futuro, agora já não é mais o futuro dela, agora é o futuro do filho. Quem meu filho vai ser, aonde ele vai chegar, o que ele vai alcançar. Agora ela é viúva e se torna totalmente dependente do seu filho. Seu filho, ou o jovem, agora é o homem da casa. É ele que vai trazer o alimento, é ele que vai trazer a esperança, é ele que vai dizer: mãe, fique em paz, que agora eu vou resolver as questões. Mãe, deixa comigo. Mãe, vai ficar tudo bem. Mãe, a partir de hoje eu estou me posicionando e eu sou o homem da casa. Mãe, enxuga as lágrimas. Nosso pai não está mais presente, mas a partir de hoje eu me coloco na posição. Preste atenção, Jesus, ele disse em um dos seus evangelhos: muitos são chamados e poucos isso. Há um segredo nesta palavra, sabe qual? Jesus estava querendo dizer isso: muitos estão disponíveis, mas nem todos estão dispostos. Não confunda disponível com disposto. Muita gente podia estar disponível para estar hoje aqui, outros tiveram dificuldades, mas outros superaram seus limites, romperam barreiras para estar aqui, estavam dispostos e disponíveis. Muitos são chamados e... Então não confunda, irmão, porque todo mundo é chamado, mas quem está disposto a viver a chamada? A se posicionar para viver algo sobrenatural? Quem? Amém. Agora dentro de casa, ele é o cabeça, ele é que organiza. De repente, para título de informação, a morte resolve visitar esta casa e sepultar o filho daquela viúva que projetou coisas sobrenaturais na vida daquele menino. Meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo, ele vai chegar, ele vai alcançar. E o que me chama a atenção é que a morte é tão cruel que ela tem poder de tirar a identidade do homem. O tempo se passa, as pessoas se esquecem. Então, duas coisas que a morte faz: tirar a identidade e colocar no amplo chamado esquecimento. Ela é implacável com isso. Porém, preste atenção, Jesus está indo para Naim. Eu me arrepio em falar isso, porque dentro de casa tem uma mulher chorando, dentro de casa tem uma mulher olhando o corpo do seu filho frio, o coração já não palpeia mais, já não bate, as mãos estão frias, os ouvidos já não ouvem, os olhos já não enxergam, já não há fôlego de vida.
mas Jesus está chegando. Jesus está vindo. A passos daquele lugar, há duas histórias paralelas. A primeira é de Jesus indo até Naim, e a segunda é da mãe dentro de casa. E agora, paz, eu vou te falar o que aconteceu dentro daquela casa. Chegou o dia do cortejo fúnebre. Se uma mulher não tivesse um homem na família, se a cultura da época, o cortejo fúnebre teria que ser feito em silêncio. Não poderia ter som de instrumentos. Se tivesse, poderia ter. Se não tivesse nenhum homem na família, eram todos em silêncio. Qual o som que seria entoado? O som da morte, porque a morte tem poder de silenciar, a morte tem poder de calar. Tá, dentro de casa, aquela mulher começa a pensar: hoje é o dia do cortejo fúnebre, eu preciso sepultar o meu filho. Ela tem duas opções: ela é viúva, não tem recursos, pastor. A primeira opção qual é? Colocar no sepulcro de pedra, mas ela não tinha dinheiro para isso. Só quem tinha muito dinheiro podia fazer isso. Lembra de Lázaro? Lembra de Jesus sendo sepultado no sepulcro de José de Arimateia? Era só quem tinha recurso. A segunda opção qual era? Abrir um buraco na terra, colocar um menino dentro e fechar. E acabou. Só que dentro de casa, qual o seu nome? Priscila. Dentro de casa ela começou a andar de um lado para o outro, e talvez no canto da parede ela deu uma olhada para um esquife. E quando ela olha, ela diz: e se eu colocar ele dentro do esquife? Por incrível que pareça, o menino coube certinho. O menino é colocado dentro do esquife por alguém. A última pessoa a tocar no menino era a mãe. Ninguém tinha direito, somente a mãe. Em lágrimas, ela é a última pessoa a tocar naquela mão fria. O som da morte se chama um silêncio profundo, onde não há alegria, onde não há felicidade, onde não há esperança, onde não há futuro, somente um som que ecoa, que calqueia e corrói por dentro. Amém? Agora a mãe, com a ajuda dos vizinhos, coloca o menino dentro do esquife. Tá, quem criou o esquife foi um carpinteiro, sim ou não? Quem criou o esquife foi um carpinteiro. Gênesis capítulo 2, verso 7. Agora nós vamos abrir um parênteses para falar sobre o Criador. Deus, olha lá, e formou Deus o homem do pó. Tá, eu acho bonito, irmão, quando alguém fala assim: irmãos, quando Deus foi criar o homem, Deus pegou o barro. É bonito de se ver. Só que o escritor ele está dizendo: e Deus formou o homem do pó. Não é da terra, é do. Tá, vou melhorar. Bate no chão, quando o pó sobe, tenta pegar ele. Alguém consegue? Tenta moldar o pó. Dá para moldar? O pó é matéria inferior da terra. Por isso que do pó viemos e do pó, porque o pó é transitório, é passageiro. Tá, aí Deus criou o homem do pó. Não precisa, deixa aí. 1 Coríntios 1, 27. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias.
A palavra louco não é perca de consciência. A palavra louco significa algo sem valor. Deus é especialista em pegar aquilo que para muitos não tem valor, que para muitos não tem mais jeito, que seria desprezado, excomungado, jogado fora, e transformar em uma obra-prima. Deus criou o homem do pó Ele molda o que não pode ser moldado. Ele cria a partir daquilo que não pode ser criado. Amém? Ele criou o homem do pó. Só que ele vai colocar duas coisas dentro do homem. Quando ele sopra, ele está soprando algo chamado fôlego de vida. Ele vai dar vida para o homem. Só que o texto, o escritor diz assim, espírito de... Não é à toa que o escritor escreve espírito de vida, irmãos. A origem do nome de Deus é Espírito. Vou melhorar. Quando ele sopra, ele está colocando o nome dele dentro do homem. Tá, então Deus coloca o nome dele dentro do homem? Sim. O homem agora passa a ter uma identidade. Qual? Chamada alma vivente. Tá, qual é a segunda coisa que Deus coloca dentro do homem? A sua canção. Sabia disso? Pastor, quando eu canto, não. Quando eu estou no tom A, tom B, não. Quando eu bato palma, quando eu pulo, quando eu rodo, não. É muitas vezes quando você está em silêncio. Deus colocou um instrumento musical dentro do homem. Sabia disso? Um estudo feito por um dos grandes músicos da França, ele começou a analisar o corpo humano e ele percebeu que o homem, ele tem um instrumento dentro dele que bate 24 horas, que é considerado um instrumento de percussão, chamado coração. Quando Deus coloca o coração dentro do homem, não é só para dar vida ao homem, é para anunciar uma canção. Sabe qual? A canção da vida, gente. Toda vez que o seu coração está batendo, você está anunciando vida. Pastor, quer saber? Não quero mais saber de Deus. Não quero mais saber de adorar a Deus. Não quero mais buscar Deus. As outras religiões, o ateu, né? O ateu diz que Deus não existe, que ele não acredita em Deus. As outras religiões de matriz africana, eles não acreditam em Deus, eles acreditam nos deuses deles. O catolicismo acredita que somente Maria, ou através, cada um, mas duas coisas são inevitáveis para o homem. Só vou falar se você perguntar qual é, pastor. 3 pessoas só estão interessadas. Qual é? Eu vou falar então. Aumentou 4. Só por causa disso. 2 coisas são inevitáveis. A primeira é adorar a Deus. Posso te provar na Bíblia? A Bíblia diz assim: tudo que tem fôlego, louve ao. Então tudo que faz isso, ó. Um ateu, quando diz assim, Deus não existe, quem é Deus? Que Deus o que? Eu acredito nisso, naquilo, nos planetas, que houve o Big Bang. Mas quando ele faz isso, ele está adorando a Deus. Tudo que tem fôlego louvará ao Senhor. Adorar a Deus é inevitável. Sabe qual é a segunda coisa inevitável? Aquela que está em Apocalipse capítulo 20. Sabe qual? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Amém?
Então Deus cria o homem do pó da terra, coloca o seu nome e a sua canção. Coloca a mão aí no instrumento musical aí. Espero que esteja batendo, em nome de Jesus. Está batendo aí? Obrigado, Senhor. Senão a SAMU já estava ali atrás já. Que bom. Isso é um som chamado som da vida. Meu Deus, a hora já foi. Tá, vamos lá. Agora a mulher está descendo com o menino morto, 2 metros de distância, porque a cultura da época não permitia a mulher chegar perto do caixão. Ela tinha que estar 2 metros, porque a mesma mãe que trouxe ele à vida seria a mesma que levaria para ser sepultado. Presta atenção. Agora ela está descendo, chorando, com o menino morto dentro do esquife, porque o esquife é um lugar onde se coloca. Que bom que você lembrou. Obrigado, Jesus. Tá bom, agora a mãe está descendo, e Jesus, está no texto, ele não entra na cidade, ele para no portão da cidade. A Bíblia é incrível, irmãos, para quem gosta. A palavra pará significa porção. A palavra biná significa entendimento. Uma porção de entendimento. Quem gosta disso vai entender, porque isso aqui é conhecimento. Extrair o que está aqui se chama entendimento. Por incrível que pareça, o pastor tem muito disso, e muitos adolescentes daqui também. Mas agora Jesus para no portão da cidade, diferente de Marcos capítulo 10 e Lucas 19. Marcos capítulo 10, Jesus está saindo de Jericó, e o cego está à beira do caminho, sim ou não? Começa a clamar, sim ou não? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de... A misericórdia, o termo misericórdia é um termo cardíaco, é cardio. Lembra quando você fez aquele exame de coração? Você ligou um fio aqui numa maquininha, aí ficava pi, pi, pi. O que é isso? O meu coração no seu coração. O que é? Você está transmitindo o seu sentimento. Isso se chama transmitir. Você vai saber o que eu estou sentindo. Por isso que João deitava o seu peito para ouvir o coração de Jesus batendo. Oh, Jesus, amém? Vamos lá. Jesus está parado no portão da cidade. Agora a mulher está descendo. Você vai me ajudar agora. Lucas 7,13. E vendo o Senhor se moveu de íntima compaixão, dizendo: mulher, não. Algumas Bíblias estão dizendo: mulher, não chora. Está dizendo assim. Você já se perguntou por que Jesus falou para aquela mulher não chorar? O que mais ela tinha motivo era para... Eu perguntei para Deus, Deus falou: vai ler a Bíblia. Eu falei: tá bom, vou ler. A resposta está lá. Tá bom. Vai me ajudar agora, hein, Tiago? Salmo 126, verso 5. Os que semeiam com lágrimas, certamente, tá, algumas Bíblias está assim, voltará com, algumas Bíblias está assim, voltará com, os que semeiam com lágrimas, certamente voltará com. Você começa semeando com lágrimas, você volta, a ida chorando e a volta, me ajuda de novo, Tiago. Eclesiastes capítulo 3, verso 5. Vamos lá? A parte, pode ser o verso 4. Verso 4. Vamos lá. E há um tempo de chorar, e há um tempo de... Há um tempo de chorar, e há um tempo de... Começa com o que, gente? Com? E termina com o quê? Com alegria. Amém? Salmo 126 que eu li, verso 5, os que semeiam com lágrimas certamente voltará com. Começa com choro e termina com. Tá bom, vamos melhorar, vocês não estão entendendo, vamos lá. Salmo de número 30, verso 5, a parte B. Abra aí. O choro
pode durar uma noite, mas a alegria vem. Sabe o que o salmista está dizendo? Sobre 2 dias. Olha para cá para você entender. O choro dura isso é um dia, mas a alegria vem isso é outro dia. Sabe o que o salmista está dizendo? Nada como um dia após o outro. Está preocupado com o dia de hoje? Calma. Tudo isso pode mudar de uma forma inesperada e de repente. Começou com choro, sim ou não? Mas terminou como? Alegria. Tá, vamos lá. Mateus capítulo de número 5, verso 4. Vamos lá, Mateus capítulo 5, verso 4. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão... Começa com choro, termina com consolo. Alegria, ser consolado por Ele. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Abra aí. E Deus limpará dos seus olhos... Não, peraí, vamos de novo, acho que eu estou lendo errado. E Deus limpará dos seus olhos... Não haverá mais morte. Eita, me arrepiei agora. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas se passaram e tudo se fez novo. Pastor, agora Jesus para na frente daquela mulher e a Bíblia diz: e ele a encorajou dizendo: mulher, não. É simples, porque ele já sabia a resposta. Pode até começar com choro, mas não terminará com choro. Eu creio no novo tempo sobre a sua vida. Ele vai limpar dos seus olhos toda lágrima. O novo tempo está chegando. Oh, meu Pai. Você entendeu porque Jesus falou para aquela mulher não chorar? Porque ele já sabia qual seria o final. Tá. Jesus olhou para ela e disse: mulher, não chores. Agora Jesus vai até o esquife. Termina aqui. A pergunta que não quer calar: por que Jesus não tocou no menino? Por que Jesus tocou no esquife? Pastor, porque ele era narizeu. Ele não podia tocar em morto. Não. Quando Jesus toca no esquife, ele está dando uma resposta. Qual? Jesus é o Criador, sim ou não? Mas Jesus também, ele é de Nazaré, sim ou não? Ou chamado o carpinteiro de... Tá, ali estava o Criador e o carpinteiro. Quando ele coloca a mão no esquife, ele está dizendo: opa, eu sei para que serve isso. O esquife serve para colocar... Aí, presta atenção, termina aqui. Aí ele dá uma olhada dentro do esquife. Não está pedra, não está trigo, não está nenhum tipo de matéria prima e etc. Quem está dentro é um menino morto. Uma mãe que se preze sabe o valor que o filho tem. Quando ele toca no esquife, ele está declarando algo. Qual? O lugar pode ser qualquer lugar, mas quem está dentro não é qualquer um. Não, você não entendeu. Você pode até ter vindo de qualquer lugar, mas você não é qualquer um. Não, vou melhorar. Você pode, para alguns ter... Alguém olhou para você e disse assim: isso aí vai se perder em breve. Isso aí não vai chegar a lugar nenhum. E onde ela está? Onde ele está? Ó, ainda bem que Deus não olhou para o lugar. Deus olhou para você. Diante de Deus estavam as suas duas criações: a criação do carpinteiro e a criação do Criador. Agora a Bíblia diz que Jesus coloca a mão no esquife e declara: jovem, eu te digo, levanta-te.
Não é a primeira vez que Jesus declara isso. Quando ele vai para a casa de Jairo, presta atenção. Quem me dá um minuto só para me terminar o raciocínio? Vocês me dão um minuto? Dá um minuto, pastor. Quando Jesus vai para a casa de Jairo, quando ele chega na porta, esses instrumentistas estão lá dentro para tocar o instrumento, porque vai acontecer o culto fúnebre. Só que quando Jesus chega na porta da casa, a casa está cheia. Faz assim, a casa está cheia. Pastor, sabe o que me dói? Tem muitos lugares que se preocupam quando a casa está cheia. Mas o que adianta a casa estar cheia se tem morto dentro? Ó, me arrepiei agora. Vou falar igual meu sobrinho. Rupiei, tio Bernardo. A casa está cheia, mas tem morto dentro. Jesus para na porta. Jesus coloca todos os instrumentistas para fora. Aí alguém vai dizer: peraí, a casa está vazia? Cadê o milagre? Cadê os prodígios de Deus, as maravilhas? Vamos lá. Para alguns a casa está vazia, sim ou não? Só que entrou na casa, ei, presta atenção, a casa é de Jairo, sim ou não? A casa pode até ser de Jairo, mas quem convidou Jairo, quem convidou Jesus para a casa dele? Quem? Foi Jairo, não foi? A partir do momento que Jesus é convidado, agora ele se torna dono da casa. Eu vou te provar na Bíblia, irmão. Quando Jesus chega na porta da casa, ele manda todo mundo embora. A casa é de Jairo, mas agora quem manda sou eu. Agora Jesus manda todo mundo sair, termina aqui. Quando eles saem, entra Jesus. Vão me ajudar? Fala assim: Jesus, Jairo, a mãe, Pedro, Tiago e João. Aí alguém vai dizer: é pouco, sim ou não? Alguém vai dizer: é pouco, sim ou não? Vou repetir: Jesus, Jairo, a mãe, Pedro, Tiago, João. Quantas pessoas tem dentro da casa? É pouco, mas é perfeito, gente. Alguém está dizendo é pouco, mas para Jesus operar o milagre é perfeito. Jesus chega até a jovem e diz: Talita cumi, a mesma frase, levanta-te. A jovem levanta e começa a falar. Jesus toca no esquife e diz para o jovem: levanta-te. A Bíblia diz isso, obrigado, Tiago. A Bíblia diz que ele levanta, versículo 15. E o defunto se assentou e começou a falar. Tem alguns textos que diz que ele se levanta, se assenta e fala. Ele se levanta, ele se assenta e ele fala. Pastor, o que ele falou? Não quero saber o que ele falou, irmão. O importante é que um som começou a ecoar naquele lugar. A partir do momento que Jesus disse para ele: jovem, eu te digo, levanta. O coração daquele jovem começou a bater e o som da vida começou a ecoar. Aonde operava a morte, agora opera a vida. Aonde está a morte, a sua vitória? Aonde está o inferno, as suas prisões quebradas foram pelo sangue de Jesus. Quem crê que Deus vai derramar vida? Quem crê num tempo de vida e vida com abundância sobre a sua casa, sobre a sua família? Posso pedir para eles ficarem de pé, pastor? Se coloque sobre os pés, eu vou orar e já vou entregar para o pastor que é de direito. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou Jesus? Eu quero te conhecer, irmão. Pastor, eu ainda não declarei Cristo. Eu ainda não fui lá na frente, levantei minha mão e declarei Jesus. Eu quero te fazer um convite nessa noite, porque Deus quer mudar a sua história, a sua vida. Deus quer declarar vida sobre a sua vida. Hoje, tem alguém que quer aceitar a Jesus hoje? Vem aqui à frente. Deus quer mudar a sua história e sua vida. Na verdade, eu vim te dizer que o amanhã não existe. É hoje, o tempo é agora. Tem alguém dizendo para o outro, dizendo: vamos lá, pega na mão dele e traga.
pega na mão dela e traga ela aqui em nome de Jesus, que eu quero orar em nome do Senhor. Tem alguém? Cadê a primeira pessoa? Tem a primeira pessoa que vai vir? O coração está acelerado, as pernas estão tremendo. Vem, cadê a primeira pessoa que vai vir? Eu quero abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Tem alguém? Pastor, me afastei dos caminhos do Senhor, chegou o tempo de voltar. Tempo de voltar da onde eu nunca deveria ter saído. É hoje, irmãos. O amanhã não existe. Cadê você? A primeira pessoa tem que ter coragem para vir, irmão. Cadê você? Venha. Tem alguém? Você tem até o final do culto para dar um passo para Cristo. Feche os seus olhos. Pai, eu engrandeço o seu nome e te exalto. Obrigado pelo privilégio de estar na sua casa e na sua presença. Nós queremos que o Senhor tem poder. Nós declaramos vida sobre o altar. Onde está a morte, a sua vitória? Aonde está o inferno, as suas prisões? Quebradas foram pelo sangue de Jesus. Eu creio num renovo de Deus sobre casas, famílias e lares. Eu creio que melhor é o final das coisas do que o princípio delas. No final, Jesus entregou o menino na mão da mãe, e eles voltaram para casa felizes. E eu creio, Senhor, que cada um que está aqui não voltará da forma que veio nessa noite. Um novo tempo chega sobre casas, famílias e lares. O tempo de viver o sobrenatural de Deus e de colher cada lágrima que foi derramada. Eu te vi chorando no quarto, eu te vi chorando no chuveiro, eu te vi chorando sozinho. Eu vi cada lágrima. E eu declaro através da palavra de Deus nessa noite que o tempo de alegria de Deus chegou. Este final de ano será o melhor final de ano da sua vida. Você contará as maravilhas de Deus. Quem acredita nessa palavra, bata a palma para Jesus. Os levitas vão estar adorando a Deus.